Amém. Romanos 12, verso 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Apóstolo Paulo, inclusive nessa parte, pelo que vamos interpretar, contraria o que muita gente tem dito a respeito de Paulo, muitas vezes, dos seus textos, dos seus escritos. É aquela velha história, é o texto fora do seu contexto. A Bíblia são 66 livros, mas o cidadão insiste em pegar um versículo bíblico e criar ali a sua própria ideia. Não, cada versículo está inserido dentro de um capítulo que está dentro de um livro, enfim, né? Isso é regra básica de interpretação de texto. Às vezes o problema das pessoas não é a interpretação bíblica, é a interpretação do texto comum. Bem, e Paulo aqui diz, se possível. A versão revista e corrigida diz, se for possível. E algumas outras versões dizem outras coisas, mas o básico é, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, é impossível. Não é impossível? É impossível. Entre luz e trevas não há comunhão, então é impossível. Amém? Porém, essa guerra, nós temos que deixá-la se levantar naturalmente. É o confronto da justiça com a injustiça, da verdade com a mentira. Nós temos que deixá-la se levantar naturalmente. Nós não vamos suscitar uma guerra sem necessidade. Amém? Claro que não. Porém, tem necessidade? Tem necessidade. Por mais que a gente tente fugir, se quisermos viver a verdade e a realidade, vamos acabar sempre na guerra, sempre no confronto, sempre nos conflitos. O mundo jaz no maligno. Aí vem Jesus e diz assim, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é o quê? Paulo escreve dizendo que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, o mundo jaz no maligno, Jesus edifica a sua coluna de firmeza da verdade dentro deste mundo. Não foi isso que ele fez? Eu te pergunto, como é que você vai viver em paz? Só se for aquela paz que Jesus Cristo fala em João, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar. Não estou falando de mundo, eu estou falando do meu reino, daqueles que pertencem ao meu reino. Não vou lá dou como o mundo a dar. Essa guerra já está decretada. E quem decretou? Jesus Cristo. Às vezes algumas pessoas lastimam. Não estão me perseguindo. Qual o problema? Jesus Cristo já não disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Qual o problema do crente se escandaliza? Um crente se escandaliza quando estão perseguindo ele. É porque realmente ele está sendo sal da terra e luz do mundo. Não é verdade? Se ele não for sal da terra e luz do mundo, ele vai ter paz com todo mundo. O patrão dele, que é adúltero, vai ter paz com ele. Se ele não for realmente um crente. O camarada que rouba, mergulhado nos vícios, um camarada que não quer compromisso com a verdade, não tem dignidade moral, ele vai ser meu amigo? Mesmo que ele tente, eu não quero ser amigo dele. Porque a Escritura diz, o quê? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não. Você já deu para concluir, né? Que entre luz e trevas não há comunhão. Você precisa entender que tipo de evangelho você quer viver.
Existe um evangelho que é uma verdadeira fantasia. Quando eu estou um pouquinho mais nervoso, eu chamo de uma verdadeira palhaçada. Mas existe um evangelho real. E sabe o que é evangelho real, meu irmão? Sabe o que é verdade? Sabe o que é ser servo de Deus mesmo? Olha para a vida de Jeremias. Ele mesmo diz: ai, minha mãe, por que me deste à luz, homem de rixas e de contenda? Um homem que nem queria ir pregar. Não, Senhor, eu sou uma criança. Eu não. Homem de rixa e de contenda. Aí vem Daniel. Daniel, saiu um decreto lá do rei. Olha, ninguém pode fazer oração sequer a nenhum Deus. Toda petição tem que ser dirigida ao rei. Colocaram essa lei bem na porta de Daniel. Quando Daniel vinha entrando, ele leu aquele decreto e, como de costume ele sempre fazia, se colocar na sua janela de frente para Jerusalém, ali ele foi mais uma vez e se colocou. Daniel foi um homem contencioso. Daniel instigou a contenda. Por quê? Porque o quarto dele era muito grande. Ele não precisava justamente parar debruçado na janela para fazer uma oração. Ele poderia fazer no banheiro, em qualquer outro canto. Ele não foi um homem de contenda? Foi. Ele foi bem provocante, ele quis provocar, ele quis guerra. Daniel quis guerra. Por isso que ele foi jogado gloriosamente na cova dos leões, para mostrar que o Deus dele tem poder para fechar a boca do leão. Mas Deus só conta com quem faz divisão. Se ele fosse um homem de harmonia, não, peraí, saiu o decreto do rei, não vai fazer diferença se eu orar na janela ou se eu orar lá no cantinho escondido, não vai fazer diferença. Eu não vou para a janela hoje não. O decreto do rei vai durar quanto tempo? 3 meses? 1 mês? 1 semana? O tempo que for, não tem problema, eu posso orar no canto da minha sala. Eu posso orar no canto do meu quarto. Não, eu vou orar aqui onde eu sempre orei, para que todos vejam que eu sirvo uma lei que está acima desta lei. Irmãos, como eu sempre disse, digo e agora eu morro dizendo, Deus só conta com valente. E para ser valente tem que causar contenda e divisão. Você só mostra a tua valentia quando você se levanta contra uma situação, contra um sistema, contra alguma coisa. E Daniel demonstra isso. Em compensação, ele deixou o que deixou. Houve um decreto. O rei mandou edificar uma estátua. Todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Mas tinha um homem lá, tinham 3 homens. Ananias, Misael e Azarias. Conhecido pelos nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque, Abednego. Todo mundo ouvia a música, cara no chão. Tocou a flauta, cara no chão. Bateu o bumbo, cara no chão. Eles olharam, peraí, vamos parar com isso. Eu sirvo um Deus vivo e verdadeiro, que me dá do seu espírito. Não é para eu ser escravo, não. Mesmo que eu tenha que morrer, eu morro como livre, não como escravo. Porque está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, foi lá diante do rei aquela velha história que já conhecemos, gloriosa história. Fique sabendo, ó rei, o Deus que nós servimos, ele nos pode livrar da tua mão, da fornalha de fogo, e tem mais, rei, eu vou inflamar a tua ira, fica tu sabendo, que se ele não quiser nos livrar, tu não vai ter o prazer de nos ver, nem baixar os olhos. Diante dos teus deuses não nos curvaremos, a tua estátua não adoraremos, o teu decreto para nós não significa nada. Já temos o nosso decreto e a nossa lei.
Se o nosso Deus não nos quiser livrar, pode ficar certo de que a tua estátua não adoraremos. A Bíblia diz que a face do rei ficou transtornada. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não poderiam ter falado diferente? Claro que poderiam. Não, rei, sabe como é que é? Olha, rei, o negócio é o seguinte, nós temos um costume, o meu povo serve um Deus aí, Criador do céu e da terra. Eu sou hebreu, entende? Eu estou aqui cativo, eu sou hebreu. Eu tenho um costume da tradição dos meus pais, que eu só me curvo diante desse Deus, sabe, rei? Sabe como é que é, né, rei? Não, é o seguinte, rei, é isso aí, ó, entendeu? Ouviu bem? Agora me joga na fornalha, que eu sei que vou conhecer o quarto homem, que esfria as chamas do fogo. Irmãos, e o rei decretou: se alguém disser qualquer blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, porque não há Deus que possa livrar como esse, o Deus desses aqui, que ousaram confiar nele, mesmo em face da morte. Mas é preciso causar contenda. Quando Davi saiu para guerrear contra aquele filisteu, primeiro ele causou um bocado de contenda. Não causou? Causou, e como causou? É só você ler a história que você vai ver que causou. Discutiu com os irmãos, discutiu com mais outro ali, e até ele chegar lá para enfrentar, mas ele fez uma divisão, fez separação, e quem é que teve o prazer de ver o gigante cair pelas suas próprias mãos? Aquele que causou contenda. E eu não esqueço uma palavra que Deus revelou a este ministério. Eu carrego esta palavra, meu irmão, com todas as minhas forças. Neste ministério, olha a figueira balançando. Neste ministério, Deus já declarou: eu quero dissensão. Se você é novo aqui na igreja e não sabia disso, agora você já está sabendo. Aqui, o Deus da Bíblia, o Cristo Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que tem dado seu Espírito para sustentar a sua igreja, a Deus que nós servimos neste lugar, ele disse que neste ministério ele quer dissensão. Isso eu carrego com todas as minhas forças. E por isso eu estou pedindo ao meu Deus: Senhor, abre as portas, que o Senhor vai ver que comigo pode contar. Eu taco fogo, Jesus. Eu causo a dissensão. Elias não valia nada. Elias, sabe de quem que eu estou falando? É aquele homem que não valia nada. Pois pelo menos um rei que o encontrou no caminho chamou ele de quê? Perturbador de Israel, aquele que orava e caía fogo do céu, aquele que ressuscitava morto, multiplicava azeite, aquele que foi alimentado pelos corvos, aquele que com a capa bateu no rio Jordão e as águas se dividiram, aquele homem, aquelezinho, né? O rei olhou para a cara dele e disse: o quê? És tu, perturbador de Israel? Por quê? Causava contenda, causava intriga, causava divisão, causava dissensão. João Batista. Os historiadores, dentre eles Flávio Joséfo, que nos últimos dias eu tenho lido muito, por ordem do Senhor, o meu Deus me tem mandado ler livros de história. Isso está transformando a minha vida de uma maneira, irmãos. Quando Deus dá uma direção, segue ela. Porque quem te viu há um mês atrás, quando te encontrar, vai perguntar: é você mesmo? O que importa é a obra que Deus tem a realizar na sua vida. Isso é que importa. E Flávio Joséfo, historiador, era um hebreu, e ele diz que a causa de Herodes ter mandado matar João Batista
Não era simplesmente, irmão, porque João Batista dizia que ele estava em adultério. Qual o problema? O homem era um rei. O homem era um rei, o homem estava governando, ele estava preocupado com uma acusação de adultério. O que uma acusação de adultério ia infligir na vida daquele homem? Israel está cativo, ele está liderando no Império Romano, o império que dominou o mundo. O que interessava uma acusação de adultério? Que diferença fazia isso? Mas o historiador Flávio Joséfo diz que, na verdade, Herodes temeu que João Batista reunisse um povo para formar uma rebelião contra ele, usando esta contenda. Então ele não temeu a acusação, ele temeu que João Batista se transformasse num grande líder para causar um problema no seu império. Então mandou matar João Batista. A morte desse rei Herodes, eu não ouso descrever aqui. Eu não ouso descrever, porque eu te garanto, se eu descrever, você não vai ter estômago para aguentar os detalhes da morte desse rei Herodes que mandou matar João Batista. Você não aguentaria, irmão. Porém, João Batista, enfim, morreu. Por quê? Porque causou contenda. Ele usou de uma acusação. Ele falou a verdade. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele diz o que para as autoridades? Não podemos deixar de falar de quê? Do que temos visto e ouvido. Mas o que as autoridades diziam para Pedro? Cala-te, aqui não fala. Nós não somos o governo, nós não mandamos aqui, não somos nós que temos as armas, não somos nós que damos ordens aos soldados, não somos nós que dominamos tudo. Eu estou dizendo para você, cala a boca. Não, e eu estou dizendo para você, não vou deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é rei, ele é Senhor. Açoita, prende, faz o que quiser. Prendeu. Você quer conhecer um anjo, meu irmão, que abre as prisões e te dá liberdade? Já viu aonde você tem que ir para conhecer esse anjo? Já viu o caminho que te joga dentro de uma cela para que você tenha o prazer de saber que o teu Deus rompe todas as barreiras e quebra todas as cadeias? Já viu o caminho? Muita gente está dizendo assim, Senhor, dá-me a paciência de Jó. Para ter a paciência de Jó tem que ter a prova de Jó, meu irmão. Senhor, dá-me os recursos de não sei qual personagem bíblico. Senhor, faz comigo como fizeste com José. Meu irmão, para que Deus faça de você como fez com José, você tem que trilhar o mesmo caminho de José. Tem coragem? Tem disposição? Ah, Senhor, que a minha sombra cura igual a de Pedro. Tem disposição? Tem oração que Deus faz de conta que não está nem ouvindo. Porque sabe que a pessoa está pedindo o docinho de coco, mas não quer amassar a massa. Pedro causou divisão. Aliás, Pedro não causou só uma divisão. Pedro causou um problema tremendo lá naquela cidade. Ele causou contenda por uma verdade superior. Agora, quando for possível ter paz, tenha paz. É muito fácil ter paz com todos os povos. É só não abrir a boca e falar a verdade. Sabe aquele teu amigo católico, gente finíssima, camarada bom? Diz para ele que ele está no caminho do inferno. Sabe aquele seu amigão, amicíssimo espírita? Abre a escritura e mostra para ele que ele está no caminho do inferno. Pode ser que você ganhe um irmão, ou pode ser que você ganhe um inimigo, mas acaba com essa falsa amizade. Isso não adianta nada. Que adianta, eu tive um grande amigo, pena que morreu e foi para o inferno. Entende, irmão? É quando você causa a divisão
que você tem a chance de mostrar o valor do teu Deus, a chance de resgatar uma alma. Não adianta ficar vivendo uma vidinha. A Escritura aqui está dizendo, se possível, e eu te asseguro, meu irmão, não é possível. Não é possível. Todas as pessoas que não querem a verdade, se você for um pregador da verdade, não vão ter comunhão contigo. Ou elas se convertem, ou elas se levantam contra você. Este é o princípio do Evangelho. Na pessoa do Senhor Jesus, tem a passagem de Lucas 12:49, que Jesus diz que veio fazer o quê? Eu vim semear fogo na terra. Ele ainda diz, o que mais quero, se já está aceso, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Então, anote aí, Lucas 12:49, o Senhor está dizendo que veio lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Se você for para Mateus, no capítulo 10, você vai encontrar o mesmo Senhor Jesus falando coisas que as pessoas, por não ler a Escritura, por não entender a mensagem do Evangelho, acabam tentando dar uma interpretação mais graciosa. Mateus 10:34. O Senhor diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os da sua própria família. Palavras do Senhor Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E a Escritura diz, a um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Que a um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. Se você observar ainda, Mateus, mais para frente no capítulo 23, no versículo 13, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmão, eu quero que você dê uma paradinha para analisar isso. Os escribas e os fariseus não eram os representantes da lei, não eram aqueles que eram os super guardiãos da lei, não eram eles que eram o exemplo, não eram eles que eram reverenciados, não eram eles que ensinavam, ministravam, duplicavam pergaminho, não eram os conhecedores da lei, não eram os que tinham os cargos espirituais, não eram eles. Eram eles. Que o povo olhava para eles e via o quê? Via santos homens de Deus. Muitas vezes, as pessoas estão olhando para o que é profano, estão achando que é santo. Porque falta o quê? Conhecimento. Aí vem Jesus, um homem de conhecimento, identifica que aqueles homens são hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer o quê? Falso. Eles são falsos, eles agem com falsidade, eles agem com engano. E aqui está dizendo, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Olha, mas todo mundo achava que eles eram caminho para o reino dos céus. Quando você crescer espiritualmente e tiver conhecimento e receber a revelação,
você se torna um escândalo rapidinho. Porque o que todo mundo, que vários cristãos cegos, sem conhecimento bíblico, vão chamar de santo, tu vai chamar de profano. O que eles vão chamar de Deus, tu vai chamar de Satanás. E aí as divisões e as contendas acontecem. Mas é com isso que as pessoas vão começar a pensar. Hoje, as pessoas olham para grandes movimentos que aconteceram na sociedade brasileira e estão dizendo que, ora, se Deus não estivesse naquela obra, ela não teria crescido tanto. Aí você que tem conhecimento espiritual tem que apresentar para essas pessoas a seleção feita com o exército de Gideão e mostrar que Deus não precisa, Deus não está querendo, não precisa de multidão para contar. Hoje tem pessoas acreditando que organizações que distribuem um monte de objetos de idolatria para as pessoas, rosa, sal, óleo, cajado, um monte de coisa, mantos e tijolo ungido e chave ungida, as pessoas acreditam que aquilo ali é santo, é divino. Aí você precisa mostrar à pessoa, abrir o entendimento da pessoa do que é uma idolatria e mostrar que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E aí você se torna um contencioso. Você começa a remar contra a maré. Irmãos, e agora a grande pergunta: você está disposto a esse chamado ministerial? Chamado ministerial nesse lugar é esse. Não é para você sair daqui ali e achar que vai fazer paz, vai dar o braço a todo mundo. Os crentes deste ministério, quando chega a hora deles e eles começam a abrir a boca lá fora, é para causar divisão e contenda, não é paz e harmonia. Nós temos falado isso aqui há vários anos. Você precisa entender isso. Olha o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Olha a visão de Deus para a visão que as pessoas tinham normalmente dos escribas e dos fariseus. Jesus está dizendo que eles sofrerão o quê? Mais duro juízo. Olha o verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ora, que visão terrível de Jesus, que visão estarrecedora. Para terminarmos, olha o verso 16. Ai de vós o quê? Guias cegos. Guias cegos. Que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Olha só, meu irmão, guias cegos. Irmão, que o Espírito de Deus abra a sua mente para que você veja um filme espiritual nesta hora. Multidões seguiam estas classes. E o Senhor Jesus estava chamando eles de quê? De guias cegos. E o Senhor Jesus mesmo vai dizer que quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Irmão, eu glorifico tanto a Deus pela unção que Ele tem derramado nesse ministério. A unção de libertação da mente, do entendimento. Esta unção, desde aquele dia 17 de março, esta unção continua pairando em cada pregação sobre este lugar. Eu tenho glorificado tanto a Deus, eu vou te dizer por quê. Porque quando eu fui para a intimidade de Deus, com Deus no meu canto, e o Senhor começou a me revelar coisas, e eu vi o preço que eu estava pagando, e eu disse assim, meu Deus, quem vai pagar esse preço que eu estou pagando? Quem vai alcançar isso que o Senhor está me revelando? Ninguém vai alcançar isso, ninguém vai pagar esse preço. Como é que vai ser o evangelho? Como eu vou ficar pregando e as pessoas não vão entender nada?
Mas eu glorifico a Deus porque você está entendendo. Seu entendimento abriu de uma maneira gloriosa. Tem um rapaz que de vez em quando me liga lá de Belo Horizonte e ele diz assim: pastor, eu estou ligando só para dizer que a semana que eu passei por esse ministério, daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu digo mais, pastor, é impossível passar por este ministério e continuar sendo a mesma pessoa. Irmãos, o homem passou aqui em 3 cultos, ele esteve aqui no Rio uma semana, veio aqui em 3 cultos. Só isso. Eu glorifico a Deus porque essa unção de libertação da mente, de abertura do entendimento, ela paira sobre esse ministério. E esse milagre, não foi à toa que Deus revelou a primeira vez isso no dia 17, é uma operação que só mesmo Deus, absoluto e perfeito, poderia realizar. Mas aqui Jesus está dizendo: ai de vós, vocês são guias cegos, completamente cegos. E agora, para nós finalizarmos, o texto lá de Romanos 12, 18, se possível, muitas coisas, já falei isso, nesta sociedade, que todo mundo considera boa, mas para mim, não é boa, é lixo. Quer ver uma coisa? Pessoas formadas em faculdades, universidades. Aí eu vou repetir a frase que alguém já disse lá atrás e põe lá atrás nisso. Porque veja bem, as pessoas estão vivendo de uma maneira que quando você olha para elas naturalmente, é boa a maneira que elas estão vivendo. Não tem por que falar contra uma pessoa que tem o seu emprego na sociedade, teve condições de estudar e tem condições de dar estudo para os seus filhos, tem seu carro, sua casa, paga todos os seus impostos, se veste bem, anda normalmente com dignidade na sociedade. Não tem nada de errado com a visão daquela pessoa, a menos que você tenha a visão do Espírito Santo sobre você para dizer: está tudo errado com aquela pessoa. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder? Você causou divisão, você causou contenda. Você demonstrou para a pessoa que tudo que ela tem, tudo que a sociedade prioriza e valoriza, não é o que você prioriza e valoriza. E como eu dizia, o homem lá atrás disse, Martinho Lutero: eu temo que as universidades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que diligentemente se ocupem em gravar nos corações dos jovens a Escritura e explicá-las. Que adianta as pessoas terem seu carro, sua casa, seus bens da terra e não possuírem conhecimento de que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a contenda que você vai causar quando você chegar lá ganhando o teu salário mínimo, chegar perto de um milionário e dizer assim: doutor, eu não troco nada do que eu tenho pelo que o senhor tem. O senhor é um pobre, coitado, miserável, cego e nu. Eu tenho o Espírito da glória de Deus para me conduzir a uma vida eterna. Eu não estou em condenação, eu passei da morte para a vida. E as pessoas vão olhar para você com roupas simples de liquidação, para comparar com finíssimos ternos. Olha a contenda, olha a divisão, olha o tumulto que você causa. As pessoas à volta que te ouvirem vão pensar o que de você? Jesus tinha um idioma, meu irmão, que ele falava enrolado, segundo os historiadores. O idioma que Jesus falava não era nem idioma, era dialeto. Mas quando ele abria a boca, os soldados chegaram perto e disseram o quê? Ninguém fala como ele. Sabe por quê? A unção é que faz a diferença. Então, meu irmão, não te iluda
com a paz e a harmonia que o mundo quer que você proclame. Proclame a paz e a harmonia que Jesus Cristo te deu a proclamar pelo seu Espírito. É isso que você tem que proclamar. Deus investiu na sua vida. Não é para você andar de braços dados a tiracola com o catolicismo, com o espiritismo. Não, eu não vou falar, não, isso eu não vou falar porque eu não posso, senão eu vou contrariar o meu amigo. Contrarie o seu amigo, que talvez você ganhe ele para Cristo. Se você não contrariá-lo, ele vai viver a vida toda iludido no caminho da perdição. Por isso, Jesus Cristo veio para causar dissensão, fazer as pessoas pensarem. Você foi alcançado assim. Foi assim que você e eu fomos alcançados. Estávamos vivendo a nossa vidinha, trabalho na encruzilhada, vela na pedreira, beijinho nas batinas dos santinhos romanos, ladainha da missa, chamando padres homossexuais, servos do diabo, chamando de representantes de Deus. Não foi assim? Chamando Virgem Maria de santa. Hoje não, você diz o que é, mostra a verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E quando você diz isso, as pessoas esperam no dia seguinte te ver caída. E Deus te honra e te põe cada vez mais de pé. Por isso, meu irmão, é assim que se vive o Evangelho, causando contenda. Se possível, tendes paz com todo mundo. Agora, eu acho impossível, porque entre luz e trevas não há comunhão. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.